Um serial killer, ao cometer um crime, busca uma posição de superioridade, quer demonstrar que tem o poder e controle, e faz isso degradando e humilhando suas vítimas. Sua busca por sangue e desejo em matar não traz qualquer remorso à sua mente doentia. Eu estava morto em relação às minhas vítimas. Não sentia que elas precisassem existir. Eu as odiava e queria destruir cada uma. Essas foram as palavras ditas por Henry Lee Lucas, que foi um suposto assassino em série americano, que confessou estar envolvido em cerca de 600 assassinatos, cerca de uma morte por semana entre 1975 e 1983. Mas será mesmo possível um único homem matar tantas pessoas em menos de uma década? Ou será que ele simplesmente mentiu sobre tudo isso? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Serial Crimes. Eu sou Daniele Vendramini e hoje trouxe a história do suposto serial killer Henry Lee Lucas. Podemos dizer que um assassino focado em matar. Afinal, um número tão alto como o que ele afirmava ter matado, somente alguém que deixa até mesmo sua vida pessoal de lado e se dedica a planejar cada um dos seus crimes de forma rápida e sem deixar qualquer falha ou pistas. Ou será apenas um alienado fantasioso que disse ter matado apenas por fama e superioridade? Hoje você vai ficar sabendo tudo sobre esse caso aqui no nosso canal. E se você já se interessou por esse assunto e busca assuntos como esse, antes de qualquer coisa já vai deixando aqui o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal ativando o sininho, pois todas as sextas-feiras temos um encontro marcado aqui, você e eu. Vamos ao caso. Henry Lee Lucas nasceu em 23 de agosto de 1936 em Blacksburg, Virgínia, filho de Viola e Anderson Lucas. Quando pequeno, Henry, como era de se esperar, tinha uma vida familiar nada tranquila. Sua mãe era uma meretriz que vivia alcoolizada, mas era através do seu dinheiro que ela evitava que a família passasse necessidade. Eles eram bem pobres. Viviam em uma casa muito simples. Podemos dizer que era, na verdade, um barraco, que não possuía sequer eletricidade. Junto com a família morava o próprio cafetão de Viola. Agora vocês podem estar se perguntando, mas o pai Anderson, onde ele vivia? Seu pai Anderson também vivia na mesma casa, e assim como Viola, também era um alcoólatra, e havia sofrido um acidente na linha de trem que o deixou paraplégico, em cima de uma cadeira de rodas. Porém, mesmo não conseguindo andar, ele ajudava no sustento de casa vendendo lápis e garrafas de uísque. Todos os familiares dormiam em um mesmo cômodo, pois naquele simples barraco não havia nenhum quarto. Dessa forma, Henry e seus irmãos tinham que presenciar muitas vezes sua própria mãe atendendo clientes no lugar em que todos dormiam. Sem falar que ela possuía relações com o próprio cafetão. Sua mãe, por alguma razão doentia e desconhecida, por vezes forçava Henry a ficar no momento de suas relações, para que ele presenciasse todo o ato praticado. Na verdade, até mesmo o pai do menino estava presente algumas vezes que isso ocorria. Nem Viola, nem qualquer um dos moradores da residência tinham nenhum cuidado ou zelo pelo local, fazendo com que se tornasse um lugar imundo para se viver. Da mesma forma, Viola não costumava cozinhar para nenhum de seus filhos ou seu marido, apenas para si mesma e para seu cafetão. Devido à paraplegia de Anderson, era praticamente impossível que o mesmo cozinhasse seu próprio alimento. Isso fez com que Henry começasse a roubar alimentos de fazendas vizinhas e lojas, para que pudesse alimentar a si mesmo, a seus irmãos e seu pai de alguma forma. Enquanto o pai e as crianças lutavam para sobreviver, Viola e seu cafetão abusavam verbalmente e fisicamente deles, e os tratavam da pior forma possível. Parecia que eles os queriam longe daquela casa. Viola então forçava seus filhos a roubarem comida para não só eles, como para a própria Viola e seu cafetão Bernie. Henry foi crescendo e as agressões contra ele cresciam da mesma forma.
Ele agora era obrigado a trabalhar o dia todo para sustentar a casa de sua mãe. O pai de Henry, desde muito cedo, já o incentivava a beber bebidas alcoólicas, o que fez com que Henry desenvolvesse o alcoolismo muito cedo. Henry já não aguentava as agressões sofridas por sua mãe. Certa vez, ele se negou a realizar algo que ela havia pedido e a mãe o espancou com um grande pedaço de madeira, o que fez com que Henry ficasse desacordado por um dia inteiro. O único a mostrar preocupação foi Bernie, mas não por se importar com o garoto, mas por estar preocupado que pudessem ser presos caso a polícia descobrisse o acontecido. Foi então que ele fez com que Viola levasse seu filho ao hospital, e já no hospital informou que o rapaz estava desacordado por um tombo que levou na escada. Assim que Henry acordou, ele concordou em confirmar a história de sua mãe. Devido a constantes e intensos espancamentos, Henry começou a apresentar convulsões e começou a alucinar ouvindo vozes e barulhos. Foi então que um acidente com uma faca atingiu seu olho, fazendo com que desenvolvesse uma grave infecção. Para piorar a situação, na escola, uma régua o atingiu no mesmo lugar e isso o fez perder um dos olhos, que foi praticamente removido e substituído por um olho de vidro. Mediante a tanto horror que vivia, Henry só pensava em deixar aquela casa. Seu pai Anderson o apoiava e dizia que ele deveria fugir daquele ambiente. Foi então que o pior aconteceu. Anderson morreu de hipotermia. O único a quem Henry poderia buscar algum conforto havia partido. Seu pai havia ingerido uma grande dose de bebida e desmaiado na neve. Muito tempo se passou sem nenhum resgate e seu corpo não aguentou. Foi então que toda a raiva que estava dentro de Henry veio à tona. Henry estava no auge dos seus 13 anos quando sua vontade sexual começou a aflorar. E foi então que ele começou a utilizar animais para aliviar seus desejos. E logo após, cortava seus pescoços. Seu lado sombrio começava a aflorar rapidamente. Ele começou a roubar mais frequentemente e começou a passar menos tempo em casa. Em consequência de seus furtos, Henry foi preso por roubo e foi parar em um instituto. No instituto prisional, Henry costumava tentar fugir constantemente e manteve relações com um dos meninos de lá. Na prisão, Henry mostrava um comportamento ambíguo, onde se mostrava calmo e amigável e logo em seguida mostrava uma mudança radical, se tornando agressivo e hostil. Assim que saiu da prisão, conseguiu trabalhar como lavrador, mas novamente praticou um roubo e foi preso. Só que agora Henry seria julgado como adulto e cumpriu 4 anos na penitenciária estadual da Virgínia. Em 1959, Henry tinha 23 anos ao ser liberado e se mudou para Michigan, para viver com a sua meia-irmã. Lá conheceu Stella e se apaixonou. Quando a sua mãe o visitou no Natal, ele já estava noivo da moça. Viola desaprovou a noiva e discutiu violentamente com o filho, tentando convencê-lo a voltar para a Virgínia, pois ela já estava com a idade avançada e precisava de alguém que cuidasse dela. Henry foi violento ao negar o pedido da mãe. E Stella, ao ver toda a situação, decidiu se afastar daquela família de agressores e o abandonou. Isso fez com que Henry desenvolvesse uma terrível raiva de sua mãe, o que ocasionou uma imensa discussão, onde Viola agrediu o filho quebrando uma vassoura em sua cabeça. Henry, então, reagiu imediatamente, pegando uma faca e enfiando em seu pescoço. Viola cai no chão. Então ele percebe: sua mãe estava morta. Então Henry, em um ato de desespero, fugiu para a Virgínia. Mas o que ele não sabia é que, apesar da poça de sangue ao redor de Viola, ela não estava morta. Opal, a meia-irmã de Lucas, depois de 2 dias, foi até a casa de Henry e descobriu Viola viva numa poça de sangue. Então chamou uma ambulância, mas agora sim era tarde demais. A autópsia afirmava que a causa da morte de Viola foi um ataque cardíaco resultante do ataque de seu filho. Henry regressou à Virgínia, mas decidiu voltar a Michigan. Contudo, foi detido pela polícia em Ohio. Ele declarou que tinha atacado a mãe em legítima defesa, mas o argumento foi rejeitado e ele foi condenado a uma sentença entre 20
a 40 anos por homicídio em segundo grau. Ele cumpriu apenas 10 anos na prisão estadual de Michigan e foi solto em junho de 1970. Na prisão, Henry começou novamente a ouvir vozes que o insultavam, assim como a voz da própria mãe que dizia para que ele tirasse a própria vida. Ele recebeu tratamento psicológico dentro da prisão, onde a todo momento culpava sua mãe por suas ações. Henry tentou tirar sua vida cortando seus pulsos por diversas vezes, mas foi salvo pela equipe da prisão. Logo em seguida, foi iniciado um tratamento com drogas psiquiátricas e o tratamento de choque que era muito utilizado naquela época. Após um tempo, os psicólogos afirmavam que Henry estava tendo progresso em seu tratamento. Mas a verdade é que Henry estava apenas internalizando uma fúria pronta para explodir a qualquer momento. Henry, por sua vez, ficava cada vez mais próximo de outros criminosos e mostrava-se muito interessado nos crimes que cometeram, pedindo detalhes dos crimes violentos que haviam praticado. Ele foi enviado para trabalhar na área de registros da prisão, onde podia analisar os casos que o fazia fantasiar sobre assassinatos que planejava realizar. Em 1970, Henry foi liberado da prisão por questões de superlotação. Menos de um ano depois, voltou à prisão acusado de tentativa de sequestro de uma adolescente e por estar portando arma de fogo. Por essas acusações, cumpriu 4 anos de prisão e em 1975, com 35 anos, foi liberado novamente e decidiu visitar sua meia-irmã Almeida, em Maryland. Logo após, decidiu se mudar para a Pensilvânia e tentar levar uma vida normal, morando com a filha de Almeida e o marido, mas não conseguiu nenhum emprego. Através de Aomia, filha de sua meia-irmã, ele conheceu Betty Crawford, que desenvolveu um relacionamento amoroso e acabaram casando em dezembro de 1975. Betty possuía 3 filhos e, com o passar do tempo, acusou Henry de molestar uma de suas filhas. Esse motivo foi crucial para que Henry abandonasse Betty e fosse embora de casa para a Flórida. Chegou a morar com sua irmã Almeida, mas ela também o acusou de molestar de sua neta. Então Henry roubou o carro da irmã e saiu de casa. Ainda na Flórida, Henry parou em um abrigo para que pudesse se alimentar e dormir. Lá ele conheceu Otis Tolle e depois de uma longa conversa, o homem o convidou para morar em sua casa. Na verdade, um laço criminoso surgia entre os dois. Ambos viviam bebendo, praticando diversos furtos e pareciam se divertir ao ver o medo no rosto dos funcionários das lojas que costumavam roubar. Chegavam até mesmo a balear aqueles que tentassem resistir aos assaltos. Em uma ocasião, amarraram uma funcionária de uma loja que resistia aos gritos. Ao ver que a mulher tentava se soltar, Henry foi em direção à funcionária e atirou em sua cabeça. Não satisfeitos, Otis, seu parceiro de crime, abusou do corpo da mulher. A partir dali, os crimes começaram a se tornar rotineiros para a dupla. Qualquer ocasião era uma boa ocasião para matar uma vítima. Parecia uma competição entre os dois, de quem mataria mais. Certa vez, no Texas, os dois assistiram um casal de adolescentes caminhando pela via. Foi quando Otis parou o casal e atirou 9 vezes no menino, enquanto Henry colocava a garota dentro do carro para abusar dela por várias vezes seguidas. Nesse momento, Otis dirigia o carro enquanto Henry não parava de ter relações com a menina, o que tirou Otis do sério. Então ele parou o carro, tirou a menina de lá e jogou-a na estrada, dando 6 tiros nela, deixando seu corpo para trás. Otis e Henry dividiam a casa com a mãe de Otis e seu companheiro, assim também como as sobrinhas de Otis. A família não teve problema em aceitar Henry, pois Otis costumava trazer outras pessoas constantemente para morar com ele. Foi então que a mãe de Otis comprou uma casa nova e todos se mudaram. Henry então começou a trabalhar com sucata e enchia a casa com veículos e peças de carros velhos. Agora, trabalhando em casa, ele começou a se aproximar de Frida Power, a sobrinha de Otis, a quem chamava de Beck. Beck era uma menina de apenas 11 anos de idade na época, mas a família consentiu que ambos tivessem um relacionamento com um homem de 45 anos. Tudo parecia tranquilo por um tempo, mas em 1981, Sarah, mãe de Otis, morreu
E com seu falecimento, Otis decidiu ir para a Califórnia com Henry e as sobrinhas para se afastar da casa e das memórias de sua mãe. Apesar de parecer divertido, as meninas queriam voltar para casa e assim eles o fizeram. Mas na volta, os assassinatos continuaram. O casal de assassinos decidiram tirar a vida de todos que cruzassem a estrada, e os crimes eram cometidos na frente das meninas. Era uma volta longa, dirigindo, e muitas vezes eles apenas deixavam as meninas no carro, cometiam o crime e voltavam como se nada houvesse acontecido. Conforme passavam pelas fronteiras, mais rastros de morte iam deixando para trás. Segundo investigações, a dupla realizava mais de um assassinato por dia. Otis ficou doente na viagem e foi hospitalizado. Foi quando Henry levou as meninas até Maryland, mas acabou sendo preso por roubar um veículo. A polícia encaminhou as meninas para a mãe biológica de Beck. Henry ficou preso por 3 meses, onde foi liberado incondicional. E logo após voltou a viver com Otis. Foi então que a mãe de Beck tirou sua própria vida e as meninas foram enviadas para um abrigo na Flórida. Beck, após um mês que ficou no abrigo, fugiu. A polícia imaginava que Henry estava por trás da fuga de Beck. E a polícia tinha razão. Henry e Beck fugiram e se casaram. Mas algo muito sinistro aconteceu na vida de Henry e Otis antes desse casamento. Houve um relato que os dois amigos entraram para uma organização estranha. Podemos dizer, uma seita. Quando os homens estavam no ápice de seus assassinatos, um homem estranho teria os contratado para entregar carros roubados em vários locais que seriam selecionados por este mesmo homem. Henry, achando aquela conversa muito estranha, negou o trabalho, pois não queria retornar para a cadeia. O homem não se deu por vencido e ofereceu um novo trabalho aos dois. Dessa vez seria para matar em nome da organização a qual fazia parte. Eles receberiam $10.000 por cada assassinato. Os dois não puderam negar diante de tamanha quantia. Afinal, se matavam de graça, por que não por uma quantia tão generosa? Mas como tudo tem seu preço, o preço para esse trabalho era de que os dois entrassem para essa organização secreta chamada Mão da Morte, onde tudo era feito em nome do diabo. Como era esperado, os dois aceitaram a proposta e foram conhecer os líderes da seita. A seita ficava em um armazém em Miami, e lá eles conheceram um homem chamado Don Madrick, o líder principal. Don começou a narrar todos os crimes dos dois assassinos, o que chocou a Henry, já que era a primeira vez que se viam. Mas Don alegou que Otis já trabalhava para ele há muito tempo. Henry então passou pelo ritual de iniciação, onde precisaria cortar a garganta de alguém. Foi então que Otis foi até a cabana de um conhecido e o atraiu até a praia. E Henry pôde executar sua tarefa de iniciação da seita. Mais tarde houve um jantar no galpão onde se localizava a seita, e a vítima de garganta cortada foi desmembrado, cozido, para servir como prato principal. Foi nessa seita que Henry realizou outros crimes que não envolviam assassinato, assim como sacrifício humano. Após alguns dias, Henry e Otis iniciaram seu trabalho sequestrando crianças que seriam usadas em sacrifícios ou apenas vendidas para famílias ricas. A primeira criança a ser sequestrada foi no Texas. E mesmo a polícia vasculhando toda a região, os homens não tinham nenhum receio, pois muitos membros da seita eram da polícia e muitos deles políticos influentes. Apesar dessa história, a polícia ainda questiona, pois se Henry assassinou tantas pessoas por dinheiro, onde estaria esse dinheiro? Ao ser questionado sobre isso, ao depor, Henry não soube responder, o que intrigou ainda mais os investigadores. Mas voltando ao casamento de Beck e Henry, após a fuga de Beck do orfanato, Beck agora possuía 15 anos e junto com Henry foram para o oeste, abandonando Otis completamente. Esse abandono deixou Otis extremamente perturbado. Ele começou a beber a todo momento e continuou sua onda de assassinatos, além de incendiar mais de 40 casas na região, até que ele foi preso em agosto de 1983. E no dia 28 de abril de 1984, ele foi condenado à morte em Jacksonville pelo assassinato de George Sommerberg, de 64 anos. Em 1984, Otis se declarou culpado de outras mortes, mudando sua sentença para prisão perpétua, e morreu em 15 de setembro de 1996 em sua cela,
por cirrose hepática aos 49 anos. Enquanto a vida de Otis chegava ao fim, no período da fuga de Henry Beck, os dois foram para a Califórnia pretendendo casar. Henry e Beck, em sua viagem, pararam em hotel, onde Henry não pretendia tocar em Beck, pois seus sentimentos não eram apenas carnais. Henry a via como uma filha. Dessa forma, quando Beck adormeceu, Henry saiu para satisfazer seus desejos ao sequestrar, abusar e, no fim, matar uma mulher. Depois voltou ao hotel como se nada tivesse acontecido, antes mesmo de Beck acordar. No dia seguinte, o culto entrou em contato com ele, com uma nova tarefa: executar um advogado no Texas, e assim o fez. Ao oferecer uma bebida ao advogado, logo após cortou sua garganta. Ele mesmo disse em depoimento que cortou a garganta tão profundamente que o uísque acabou saindo da garganta do homem. Com a ajuda de Beck, ele decapitou o cadáver e enterrou suas partes separadamente. Esse assassinato especificamente excitou ao casal, e ali foi a primeira vez que tiveram relação mais íntima. Após 3 meses, o casal chega à Califórnia extremamente cansados e sem dinheiro. Beck, irritada com aquela situação, exigiu que os dois retornassem para casa. O casal acabou ficando sem carro e foram obrigados a pegar carona. Foi quando conheceram Jack Martin, que era o dono de uma loja de antiguidade, e ele deu carona ao casal. Ao longo da viagem, Jack se compadeceu dos dois e os levou para casa para alimentá-los, e chegou a oferecer dinheiro em troca de ajuda em alguns trabalhos braçais. Henry aceitou o novo emprego e se esforçou para mantê-lo, até que a mãe de Jack adoeceu e precisou de ajuda em sua casa. Foi quando Henry e Beck se mudaram para a casa da mulher, para ajudar em diversas tarefas na casa. O casal aceitou, então conheceram Kate, a mãe de Jack. Em pouco tempo, Beck e Kate viraram amigas, mas Henry se aproveitou da situação e começou a roubar dinheiro de Kate. O funcionário da loja da região começou a desconfiar do casal, quando Beck começou a fazer grandes pedidos de itens que nunca havia comprado. Foi quando o funcionário entrou em contato com a família de Kate e informou que o casal a estava explorando financeiramente. A família imediatamente foi de encontro à idosa e, ao chegar, notou a casa imunda e desorganizada. Até mesmo a louça parecia não ser lavada há semanas. Tudo estava completamente sujo. Isso fez com que a família expulsasse Henry e Beck. O casal voltou à estrada pedindo carona, até que conheceram o pastor Ruben Moore, que pediu que o casal ajudasse em um pequeno negócio de telhados em troca de estadia em seu rancho. Enquanto Henry seguia trabalhando, Beck começou a se interessar pelo cristianismo e a participar dos cultos cristãos, decidindo consertar sua vida de vez. Beck diz ter confessado seus erros para se converter ao cristianismo, mas afirmou a Henry que não confessou seus crimes. Mas a preocupação de Henry em ser apanhados pela polícia fez com que ele decidisse que os dois voltariam a Jacksonville, já que na verdade acreditava que Beck teria confessado tudo ao pastor. Foi então que deixaram tudo para trás às pressas, em uma viagem difícil onde pegaram diversas caronas. Enfim, chegaram ao Texas e tentaram se hospedar em um hotel barato na estrada, mas sem sucesso. Não havia vaga. Então decidiram dormir ao relento e começaram a se embebedar. Essa bebedeira ocasionou uma discussão violenta que terminou em Henry atacando Beck com uma faca em seu peito. E após matá-la, Henry teve relação sexual com Beck e por fim cortou seu corpo em pedaços, colocou em 3 fronhas. Mas logo uma sensação terrível começou a tomar conta dele. Ele notou que havia colocado fim à vida de alguém muito importante para ele. Cheio de culpa, Henry fugiu, mas pensou em cobrir seus rastros e voltou à fazenda do pastor Ruben, que logo perguntou onde estava Beck. Henry simplesmente chorou, dizendo que ela havia fugido com o motorista de caminhão, e perguntou ao pastor se ele poderia ficar ali por mais algum tempo, e o pastor aceitou. 2 semanas depois, ele voltou ao local do crime e enterrou as fronhas com os restos mortais de Beck. Kate, a mãe de Jack Smith, também começou a sentir falta de Beck. Entrou em contato com Henry para saber da menina, mas não acreditou na versão que Henry contava. Certo dia, Henry se ofereceu para levar Kate ao culto da igreja à noite.
Ele deu uma carona à senhora, mas no caminho foi até a cidade comprar uma cerveja. Os dois então discutiram e, irritado, Henry disse que a levaria de volta para casa. Na volta, em meio a uma estrada deserta, Henry pegou sua faca e enfiou no peito de Kate. Logo após, abusou do corpo da velha e marcou com uma cruz invertida em seu peito. No final, descartou o corpo em um bueiro. Ao voltar ao rancho do pastor, foi questionado sobre Kate. Ele disse que a senhora havia passado mal e decidiu não ir ao culto. Mais tarde, voltou ao local do crime, cortou o corpo em pedaços, os embalou e queimou o corpo de Kate no fogão a lenha de sua cozinha. Pela manhã, Henry roubou o carro de Ruben e fugiu para o norte. Após o sumiço de Kate, os familiares desconfiaram e foram até a delegacia prestar queixa. E contaram que desconfiavam de Henry. A polícia foi até o rancho do pastor, que confirmou que Henry foi visto pela última vez com Kate. O delegado verificou os registros criminais de Henry na delegacia e viu todo o seu histórico criminoso, que ia de assassinatos a abusos sexuais. Henry conseguiu ir para outra jurisdição e fugir da ordem de prisão feita contra ele. E já na Califórnia, precisando de dinheiro, foi atrás de Jack, mas os familiares de Kate já haviam ligado para Jack dizendo que a polícia estava à procura de Henry. Dessa forma, assim que Henry chegou à sua casa, Jack fingiu que não sabia de nada e o tratou normalmente. Mais tarde, acionou a polícia, que foi até a sua casa e levou Henry sob custódia. Mas não havia nenhuma prova que pudesse fazer com que o homem fosse preso. Henry alegou que o sangue no carro que havia dado carona a Kate era dele, e a polícia não encontrou nenhuma amostra disponível para comparação de DNA. Com a falta de avanço nas técnicas forenses, apenas foi constatado que o sangue encontrado no carro era tipo O, assim como o sangue de Henry também era tipo O. A polícia foi obrigada a libertá-lo, e assim que foi liberto, Henry fugiu para o Novo México. Nesse longo percurso, pegando carona, ele matava qualquer pessoa que atravessasse o seu caminho. Durante o seu longo trajeto, Henry ligou para a casa do pastor Ruben dizendo que estava viajando à procura de Beck, mas estava sem dinheiro e precisava de um lugar para ficar. O pastor sabia que Henry estava sendo investigado por causa dos possíveis assassinatos de Kate e Beck. Logo, ele pediu que Henry ficasse em sua casa e avisou o xerife da cidade. Então Ruben conseguiu com que Henry fosse preso, não pelos assassinatos, mas pelo roubo do carro. Já na prisão, os policiais tentavam ter uma confissão de Henry que nada falava. A polícia de Maryland sugeriu que soltasse o homem, pois não havia interesse em prendê-lo por um roubo de carro. Porém, 4 dias após sua prisão, Henry se declarou culpado do assassinato de Kate e Beck. Mas se você pensa que Henry parou por aí em sua confissão, está completamente errado. Henry confessou mais de 100 assassinatos ao tribunal. Ele contava em detalhes sobre todos os locais que estivera e tudo o que fez. Sua confissão causou total comoção na imprensa. Logo depois, ele foi transferido para o condado de Williamson, no Texas, onde confessou mais 213 assassinatos. Henry continuou sendo levado para diversos estados até que um detetive do Texas começou a desconfiar das suas declarações e decidiu testá-lo. Ele então inventou um caso de assassinato para ver se Henry confessaria que participou e, para surpresa de todos, ele confessou que era culpado por um crime que sequer existiu. Dessa forma, a detetive Linda de Dallas também inventou um caso e mais uma vez Henry caiu no jogo. Com isso, toda a farsa foi revelada e Henry confessou que inventou todas aquelas histórias, pois queria ser visto e tratado de outra forma, pois tinha um tratamento de luxo, indo a restaurantes, cafés, direito a cigarros, a andar sem algemas. Ele era tratado como alguém importante. Vai entender o porquê. E após confessar crimes mirabolantes, como crimes fora do país, crimes de suicídio em massa e muitos outros, a máscara do suposto maior serial killer do mundo caiu. E a imprensa acusou ser uma encenação que a própria polícia criou para encerrar casos que não conseguiam resolver. Era tipo um bota na conta do Henry. A Procuradoria do Texas ordenou que um estudo cronológico fosse feito para investigar se ele realmente estaria em determinado local, cometendo aquele determinado crime. Após uma pesquisa intensa atrás da verdade, Henry foi considerado culpado por apenas 12 assassinatos e não pelos centenas de assassinatos que alegava ter feito. Ele foi condenado à morte. No fim, ele confessou apenas o crime de Kate e Beck.
mas nos locais em que ele alega ter escondido seus restos mortais, somente foram encontrados poucos ossos que não foram constatados pertencer às duas mulheres. Henry Lee Lucas morreu de insuficiência cardíaca na prisão em 3 de março de 2011. E até hoje não se sabe o que foi verdade ou não em toda essa história e confissões de Henry, que muitas vezes não batiam sequer com as confissões de Otis. E você, o que você achou dessa história? Será que ele era um megalomaníaco? Será que a falta de atenção em sua infância fez despertar em Henry um desespero por ser notado? Ou será que foi um plano da própria polícia, por isso ofereciam a Henry tratamento privilegiado? Ou será que realmente houve todos esses crimes? Sabe quando saberemos as respostas? Nunca. Pois como dizia o nosso amado William Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar. E esse foi o nosso caso de hoje do canal Serial Crimes. Um caso confuso que na verdade não esclareceu nada do que almejávamos, mas que nos fez ver o quão complexo pode ser o ser humano. E já me despeço aqui agradecendo a cada um de vocês que ficou conosco até o final. Afinal, tudo isso aqui é por vocês e para vocês. Sendo assim, já te convido a me visitar na próxima sexta-feira para mais um caso aqui no canal. Tenham todos uma ótima semana.